Mas eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao 9, mas eu já imagino que a cultura da igreja é deixar a Bíblia aberta, porque nós iremos caminhar um pouco mais que isso, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Amém? Um filósofo importante na história da filosofia, chamado Friedrich Nietzsche, no ano de 1882, ele lança um livro chamado Gaia Ciência. É um livro composto de aforismos. Aforismos são pequenos textos ou frases. No caso dele, pequenos textos. Esse livro não teve grande repercussão quando ele foi lançado, até desmerecido pela crítica. Mas Nietzsche morre no ano de 1900. O século XX se inicia. Temos a Primeira Guerra Mundial. Nesse período entre guerras, começam alguns movimentos filosóficos surgirem, e esses movimentos começam a questionar, inclusive, dentre muitas coisas, a existência de Deus. Como pode existir um Deus que permitiu uma guerra como essa? Com a Segunda Guerra Mundial, começa em 1939, dura até 1935, aí nós temos o que a gente poderia chamar de a pá de cal sobre a crença em Deus na Europa. Movimentos como existencialista, eles começaram a pegar essa obra de Nietzsche, as obras de Nietzsche, começaram a ler, em especial essa. E no aforismo 125 desta obra, está uma frase conhecidíssima de todos nós, possivelmente de todos nós, e que virou até filme. E nessa frase, Nietzsche, na personagem de um louco, dizia: Deus está morto. Vocês não sabem? Deus está morto. E o louco diz: quem matou Deus, podem vocês perguntar. E o louco mesmo responde: nós matamos Deus. Nós mesmos. Nós somos o assassino ou os assassinos do assassino. Com essa frase, Nietzsche não quer dizer que é possível matar Deus, até porque ele nem crê que, se fosse possível, se ele existisse, se ele mataria Deus. Mas ele fala de matar Deus num sentido metafísico, num sentido que a gente poderia chamar de espiritual, de destruir toda a moral cristã, de acabar com a moralidade cristã, que para Nietzsche era o grande mal da sociedade, inclusive porque na Europa do século XIX a moral cristã estava em decadência, um formalismo, um moralismo que não se transformava numa vida espiritual verdadeira, mas quando ele olha essa moral cristã, ele vê ela como um problema. Porque as pessoas estão deixando de viver para seguir essa fé, para seguir essa religião, onde o homem deveria, muito pelo contrário, se entregar aos seus impulsos. E a morte de Deus, para Nietzsche, ela é necessária, porque ela é o ambiente propício para que surja um novo tipo de ser humano, uma nova humanidade. E que humanidade é essa?
que ele chama de Übermensch, uma palavra alemã que quer dizer um além-homem, às vezes traduzido errado por super-homem, mas é a ideia de um homem guiado pelos seus próprios impulsos, pelos seus próprios valores, por aquilo que ele pensa sobre si. É alguém que está disposto a apenas fazer aquilo que está de acordo com a sua vontade de querer ser aquilo que ele quer ser, que ele chama de vontade de potência. E nós mergulhamos neste mundo onde a moralidade cristã, a verdade cristã, ela é abandonada, ela é colocada de lado em prol da satisfação dos desejos, em prol da satisfação dos impulsos, em prol de uma construção da nossa identidade a partir do que desejamos, ou seja, eu sou o que eu desejo. E os meus desejos, essa sociedade vai dizer, eles não podem ser refreados. Então, o cristianismo não nos serve. Porque o cristianismo é a verdade de Deus absoluta, que não somente diz que nós somos pecadores, como cantamos aqui, mas reafirma isso e estabelece para nós um único caminho de redenção, que é por meio de Jesus, que é por meio do arrependimento, confissão de pecados e a salvação em Cristo Jesus. Mas nesse cenário todo, esse texto que nós lemos, ele tem uma relação muito importante, porque é num contexto semelhante a esse, predito por Paulo, sobre os últimos dias, que Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, não sejam como essas pessoas são. Não seja como essas pessoas são. Se nós vivemos tempos difíceis, se nós estamos no tempo do fim, se nós estamos nos últimos tempos, nós olhamos a degradação moral, espiritual, ética da sociedade mundial. Nós olhamos para esse texto e não há como não olharmos à nossa volta e não enxergarmos aquilo que Paulo está dizendo aqui com tanta ênfase e não vermos isso ao nosso redor. E não olharmos isso nas redes sociais e não vermos isso em meio à cultura. A sociedade é marcada, então, por alguns grandes males. Quero citar pelo menos 3 deles. O neopaganismo. O neopaganismo são as religiões antigas que davam ênfase à natureza, a elementos da natureza com uma nova roupagem. Mas tem uma coisa nesse neopaganismo que nós vivemos hoje, que talvez passe despercebido, que era a ideia da experiência religiosa como individual. Eu creio no que eu quero crer, eu creio no que eu sinto, ou seja, eu faço o meu próprio Deus, a minha própria religião. Portanto, uma palavra objetiva, revelada, regra de fé e conduta não cabe nessa mentalidade neopagã do nosso tempo. Mas essa sociedade também é materialista, e por materialista não pense em alguém que gosta de bens materiais. Não, o materialismo significa isso. Materialismo significa que é uma sociedade que enxerga apenas a vida, esta vida aqui, na matéria, material. O que existe é isso aqui, não existe nada além disso. Então, se um sujeito não é neopagão, ele é alguém que não acredita que não existe nada. Não existe céu, não existe inferno, não existe bem, não existe mal. Mas por último, limitando essa lista em 3, nós temos uma sociedade hedonista. Um hedonismo que nasce com Arístoteles de Cirene, uma filosofia lá do século V, onde o prazer imediato era o que mais importava. Prazer imediato. 5 séculos antes de Cristo, 2.500 anos. O prazer imediato, a busca por sensações, a busca pelos prazeres, o que constitui essa sociedade mais amiga dos prazeres do que amigos de Deus. Como Paulo é relevante para os nossos dias. Como esse texto é relevante para os nossos dias. Mas o mesmo Espírito Santo que usou Paulo para escrever a Timóteo, nos convoca hoje a viver de forma diferente, resistindo a esse declínio espiritual, resistindo a esse declínio moral, resistindo todas essas transformações decadentes e permanecendo firmes na
palavra que recebemos, na verdade que aprendemos. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, ele esteve um tempo preso, possivelmente em Roma, onde escreveu algumas cartas. 2 anos depois ele é liberto, vai para Éfeso, e lá ele deixa Timóteo para levar aquela igreja adiante, resolver algumas questões que tinham nela. Depois ele viaja, deixa Tito em Creta, viaja e escreve uma carta para Tito, para então instruí-lo no que fazer e como resolver as questões também da igreja. Depois, Paulo é preso novamente, possivelmente em Troade, e é quando ele escreve aqui, possivelmente, a sua última carta. E nessa última carta, ele tem advertências muito importantes a fazer a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, ele já tinha dito isso, né? Tinha dito a Timóteo que ia deixá-lo em Éfeso para corrigir problemas doutrinários naquela igreja, e é isso que ele vai fazer agora, corrigir esses problemas. Mas tem 2 questões nesse texto, eu quero que você olhe o versículo 2. Ele diz o seguinte: pois os seres humanos serão egoístas e avarentos. Perceba que esses são 2 palavras que começam uma grande lista, mas eu considero que avarentos ou egoístas e avarentos, eles são pecados que são a causa de todos os outros. O egoísta é aquele que ama a si mesmo, o avarento é aquele que ama o dinheiro. E é isso que as palavras no texto grego nos dizem: aquele que ama a si mesmo e aquele que ama o dinheiro. Do versículo 5 ao 7, nós vimos que essas pessoas, apesar de se parecerem com crentes, falarem até terem ações como as de um cristão, se mostram distantes de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 6: pois entre estes se encontram, todas essas pessoas que têm todos esses pecados, cometem esses pecados, essas pessoas são falsos mestres, que se infiltram na casa das pessoas para levá-las ao erro. A pergunta que vem ao nosso coração, baseada nas instruções de Paulo, e nós veremos no restante do capítulo, no início do capítulo 4, é: como podemos enfrentar esse contexto hoje de um declínio espiritual, de um declínio moral e de um declínio ético? Como é que a palavra de Deus pode nos ajudar a compreender isso e como as instruções de Paulo a Timóteo nos ensinam e nos apontam para isso? O que esse texto nos ensina sobre mantermos nossa fé íntegra em tempo de tamanho afastamento de Deus e da sua palavra? É isso que eu me proponho a fazer com vocês. E para iniciarmos, o versículo 5, ele diz: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Fuja destes, Paulo disse. Destes quem? Desses que têm aparência de piedade, mas negam o poder que essa piedade tem de ser transformadora na vida deles. Fujam desses que vivem apenas de aparência, são apenas falsos mestres que entram na casa de pessoas sobrecarregadas de pecado, oferecendo a elas caminhos possivelmente mais fáceis de resolver o problema da sua culpa, de resolver o problema dos seus pecados. Fuja destes. Vivemos um tempo em que as pessoas, elas buscam, como Paulo vai dizer no capítulo 4, mestres segundo a sua própria cobiça, segundo os seus próprios interesses. E como é bom estar, irmãos, numa igreja onde você tem um pastor fiel às Escrituras, que ensina fielmente e instrui-nos fielmente. Nós, pastores, não somos iludidos. Nós sabemos que hoje, não somente nós que pastoreamos as nossas ovelhas. Muitas ovelhas são pastoreadas aí pelo YouTube, né? Pelas redes sociais. E nem sempre todas as ovelhas têm um discernimento para saber o que comer de tudo aquilo que é oferecido. Então é muito importante termos irmãos que, porém, diferentemente desses que estão indo atrás dos falsos mestres,
foge deles. E para nós cristãos, nós vamos entender que esses falsos mestres, eles até têm aparência de piedade. E um cristão, infelizmente, ele pode ser iludido facilmente, justamente com essa aparência de piedade. Falando em nome de Deus, recitando versículos, quem sabe até chorando. E muitas pessoas se iludem com tudo isso e vão atrás desses homens que caminham para a destruição. E uma breve análise desse texto vai mostrar que esses profetas, esses falsos profetas, refletem o quê? O espírito do seu tempo. Olha aqui. Homens amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, caluniadores. Foge também destes. São homens como Janes e Jambres, que eram magos, diz a tradição, magos que tentaram enfrentar Moisés, eram contra a verdade. Eles são assim, como aqueles feiticeiros do Egito, que tentaram enfrentar Moisés enganando as pessoas. Muitos se levantam como enganadores. Paulo não está dizendo aqui um alerta para nós, para que eu não tenha amizades com irmãos que pensam um pouco diferente de mim, se Jesus vem desse jeito ou vem daquele jeito, se o culto é desse jeito ou daquele jeito. Não, Paulo está dizendo, fuja do falso profeta, daquele que te afasta da palavra, daquele que distancia da verdade. 2 João, versículo 10 diz, se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convida a entrar em sua casa, nem lhe dê nenhum tipo de apoio. João é bem radical. Nós precisamos, nesse tempo, sermos radicais em relação à palavra do Senhor. Nós precisamos, nesse tempo que temos hoje, estarmos atentos ao que nos é dito e fugirmos de tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Paulo vai continuar o texto, e nós não lemos, mas vamos ler algumas porções. E ele diz então que a segunda coisa é, seguindo o exemplo dos fiéis, no versículo 10, ele diz, tu, porém, você, diferentemente destes, ou mas você, na NAA, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo faz aqui uma comparação entre ele e esses falsos mestres. Paulo está claramente comparando, diz, olha, eles são assim, mas você tem seguido o meu exemplo, você tem visto como é que eu ando, você tem visto como é que eu vivo, e você vê que o meu andar é diferente deles. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, siga o meu exemplo. Ele não somente está dizendo a palavra aqui, o verbo, tem seguido, não é só a ideia de você tem me observado, você tem me visto. A palavra aqui, o verbo nos leva ao entendimento de que é alguém que eu sigo para repetir a sua ação, para aprender com ele, para fazer semelhante. Paulo está chamando Timóteo a imitá-lo em tudo isso. Você tem visto isso? Implicitamente ele está dizendo, me siga, faça semelhante a mim. Ele disse isso no capítulo 1, versículo 8, no versículo 13 a 14, no capítulo 2, versículo 3. Ele disse isso algumas vezes para Timóteo, chamando Timóteo, seja meu imitador. É o que ele diz em 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos seguir, muito pelo contrário, o exemplo dos fiéis. Não desses que andam no erro. Não desses que andam no engano, nos afastando da verdade, mas precisamos seguir exemplo dos fiéis. Se nós estamos nos alegrando hoje pelo aniversário do pastor Henderson e louvando ao Senhor Deus por isso, eu quero dizer que é muito importante nós olharmos para o pastor, para a liderança da igreja e vermos deles homens de Deus e valorizarmos isso.
saber que estamos numa comunidade de fé, onde Deus levantou homens que não são perfeitos, mas que amam o Senhor. E podemos aprender com eles e devemos aprender com eles. Paulo aos Filipenses 3:17 diz: sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhe disse repetidas vezes e agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Nossa geração precisa de modelos referenciais cristãos. Nossa geração caída, nossa geração que se distancia do Senhor, que vive uma crise espiritual, ética e moral, precisa de homens e mulheres que sejam exemplo para os fiéis. Paulo está dizendo: imite me imite, seja como eu. Você tem seguido de perto o meu ensino, você tem me acompanhado e você tem visto, então faça igual. Entenda que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. A perseguição faz parte, e Timóteo precisava entender isso, porque enfrentar um mundo que distancia-se de Deus a cada dia exige de nós muito mais que coragem, exige de nós convicção a quem nós estamos servindo. Convicção ao Deus que nos chamou e nos atraiu com cordas de amor para vivermos sua palavra. Paulo dá alguns referenciais, aqueles que devemos imitar devem passar por alguns crivos. Paulo diz que ele viu o ensino e o procedimento dele, viu o propósito e fé, viu um genuíno coração, viu uma vida de autonegação. E se você não conhece alguém por aí fora assim, seja essa pessoa para esses que estão aí fora. No seu trabalho, que você seja esse referencial. Dentro da sua casa, que você seja esse referencial. Esse instrumento do Senhor que revela Cristo para outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Tu, porém, Timóteo, versículo 14, diferentemente desses que enganam, que vivem nesse declínio moral, permanece no verdadeiro ensino das Escrituras. Versículo 14. Quanto a você, tu, porém, permaneça naquilo que aprendeu, em que se acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, diferentemente desses que andam segundo o seu coração, Timóteo é encorajado a permanecer firme na palavra de Deus, ao contrário dos infiéis. Quando nós pensamos numa sociedade neopagã, nós pensamos numa sociedade que relativiza toda a verdade. Ou seja, eu vivo a partir da minha verdade. É muito comum ouvir isso. Olha, eu tenho para mim, na minha opinião, Deus é isso. Na minha opinião, Deus é aquilo. Quando nós abrimos mão das Escrituras, estamos abrindo mão de toda a segurança que nós temos. E quando Paulo diz, tu, porém, Timóteo, permanece no verdadeiro ensino das Escrituras, está nos convidando a fazer o mesmo. Em tempos de declínio religioso, espiritual, moral e ético, nós precisamos da palavra de Deus. A palavra, ela é necessária para nós e Paulo vai dar motivos. O primeiro motivo é que a palavra torna um homem sábio para a salvação, no versículo 15. O segundo motivo é que a palavra é inspirada por Deus. Ela é útil, ela é proveitosa para ensinar, para convencer alguém do seu erro, para corrigir o erro e o desvio de alguém e preparar os crentes para uma vida que glorifique a Deus. Mas em nome de uma modernidade,
em nome talvez de uma espécie de libertação de todas as correntes, como pensava Nietzsche, nós estamos gradativamente deixando as Escrituras. Eu não digo você e eu, não esta igreja, mas o próprio cristianismo. Não é incomum ouvirmos pessoas, pastores em púlpitos dizendo que nós precisamos rever as Escrituras, que nós precisamos renová-la, alterá-la, modificá-la. Nós precisamos repensar o que diz as Escrituras, porque ela foi escrita há muito tempo. Mas é interessante, irmãos, que eu olho as Escrituras e não vejo nada mais atual que a palavra do Senhor, como um texto que nós lemos. Nada mais atual. Quando nós vemos um texto como esse, como eu disse agora há pouco, nós vemos um retrato daquilo que nós olhamos ao nosso redor. E se a palavra de Deus é esse lugar seguro da revelação do Senhor, é nela que nós devemos encontrar tudo o que nós precisamos. Que o Senhor nos abençoe nisso, para fugirmos desse relativismo, mas também do pragmatismo, onde bom é aquilo que dá certo. Mesmo que as Escrituras condenem, ou mesmo que nem esteja na Bíblia. Mas deu certo, vamos lá. Está enchendo as igrejas, vamos lá. Não, não é assim que funciona. A palavra do Senhor, ela nos dá a direção certa. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste. Nós precisamos ficar com as Escrituras. Permanecer nas Escrituras. Viver as Escrituras. E mais, olhar para as Escrituras como aquilo que o Senhor nos oferece por meio do poder do Espírito Santo para nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 5, Paulo vai dizer de novo: Tu, porém, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Muito pelo contrário, diferente desses que não têm compromisso com a verdade, e a fidelidade dele é com o seu estômago, a fidelidade deles é com seus interesses, seja fiel ao seu chamado. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, mas você, Timóteo, você vai ser diferente. Você precisa ser diferente. Nós temos essa tendência, enquanto sociedade caída, de buscarmos mestres segundo os nossos interesses. Segundo mestres que digam aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nos acaricia o coração, aquilo que nos faz lidar com os nossos pecados de maneira que saímos um pouco anestesiados em relação a eles. É como se alguém dissesse: não, está tudo bem, continue assim, não tem problema. O que importa é que Deus te ama. Olha o tamanho do coração do Senhor aqui. Ele cabe você. Ele cabe. Não tem problema. O Senhor quer o seu coração. Quando, na verdade, Timóteo é advertido a pregar a verdade. Insisto nisso, diz Paulo, que pregue a palavra, quer seja um tempo oportuno, quer não, quer oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com paciência, com amor, mas com doutrina, com a palavra de Deus. O falso mestre não suporta ouvir isso. Porque aí ele nos chamaria de radicais,
Talvez seja por isso que querem renovar, reinterpretar tudo aquilo que a Escritura diz. Qual era o trabalho de um evangelista que ele deveria permanecer de maneira sóbria? Era fidelidade à Escritura. E a sobriedade diz respeito exatamente a essa consciência do que eu estou fazendo. O sóbrio, diferente do embriagado, ele sabe o que está fazendo, ele tem consciência das implicações da obediência e da desobediência. O embriagado é exatamente aquele que perde noção das coisas, perde o reflexo. Por isso que quem bebe não pode dirigir, diz a lei, pelo menos. Mas o cristão é chamado a ser sóbrio, e Paulo gosta dessa palavra. Ele usa aos Tessalonicenses, ele usa em vários momentos, e principalmente quando ele vai falar sobre a vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz que nós devemos viver de maneira sóbria, não como os que estão embriagados, anestesiados, não conscientes. Paulo está dizendo para Timóteo, você, porém, você precisa viver de maneira consciente, responsável em relação àquilo que o Senhor chamou você para fazer. E aqui, isso não se refere apenas ao ministério pastoral, se refere ao chamado de cada cristão, cada crente em Jesus. Nós somos pequenos cristos, nós temos um chamado e uma responsabilidade que nós devemos viver de maneira sóbria, fiel, pregando em tempo e fora de tempo, colocando a palavra de Deus como ela deve ser. Então essa sobriedade vinha da convicção que Jesus e na sua volta iria julgar vivos e mortos. Que é assim que ele começa. Ele começa diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Olha, Timóteo, é muito sério, diante do Senhor, que vai voltar e vai julgar todo mundo. Eu insisto com você, pregue a palavra. Seja fiel. Seja fiel. Não seja como esses que se vendem por causa de status, que se vendem por causa de dinheiro, que se vendem por causa de fama, que se vendem por causa de likes. Não seja como esses. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Versículo 2, ele diz, por isso ele deveria pregar com insistência e de maneira fiel. Versículo 3 e 4, e isso porque os tempos seriam maus, e os falsos profetas estariam rodeados de ouvidos sedentos, para que ele pregue segundo a necessidade dessas pessoas. Cada crente aqui é chamado a ser fiel ao Senhor. Cada um de nós. Cada um de nós é chamado a ser fiel ao Deus que nos chamou, nos salvou e nos redimiu. Quer em tempo oportuno, quer não. Quer traga perseguição ou não. A fidelidade, ela pode trazer perseguição. Mas nós caminhamos com um Deus fiel que está conosco. Eu poderia dizer, o mundo está assim. E nós, porém, como vivemos? Como temos vivido neste mundo? O mundo previsto por Nietzsche possivelmente chegou. O mundo em que os homens são amantes de si mesmo. O mundo previsto por Nietzsche certamente está entre nós, onde os homens vivem pelos seus anseios. Mas antes de ser previsto por ele, já foi previsto na palavra de Deus. Então isso não nos pega de surpresa. O que talvez nos pegue de surpresa é saber que muitas vezes nós não temos tido esse discernimento de entender o nosso lugar diante do Senhor. E aqui, em tempo de declínio espiritual, moral e ético, nós precisamos fazer a diferença. E eu quero dizer algo do meu coração que fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu venho aqui e eu disse para minha esposa, que culto abençoado, que louvor maravilhoso. E me encheu de alegria saber que nesse lugar Deus plantou uma igreja com um pastor fiel, com um presbitério fiel, que diferente desses falsos profetas, tem se colocado como instrumento do Senhor para ser bênção na sua vida. Que o Senhor Jesus, ao contemplar esse mundo, possa dizer de nós, o mundo é assim. Vocês, porém,
pela minha graça, tens permanecido fiel. Que o Senhor, na sua volta, possa achar-nos como crentes fiéis que aguardam o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe com gratidão, em nome de Jesus. Posso orar? Quero orar com vocês. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus, que nos desafia demais. Nos coloca, Senhor, em confronto ao nosso próprio coração, onde nós somos confrontados, não só com os nossos pecados, mas com a nossa aceitação ao pecado. De maneira que o Senhor nos convida a olharmos para esse mesmo coração e dizermos diante do Senhor que nós não podemos viver em concordância com isso. Que nós precisamos nos colocar na posição que o Senhor nos chamou para estarmos. Que o Senhor nos chamou para permanecermos. Fugindo de toda a falsa piedade. Fugindo do ensino que nos distancia do Senhor. Muito pelo contrário, imitando aqueles que andam com o Senhor por tua graça e misericórdia. Aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos a tua palavra, Senhor, e sermos fiéis àquilo que o Senhor nos chamou para sermos e fazermos. Que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe o pastor Henderson, Senhor Deus, neste dia que foi ontem, comemorando o seu aniversário, que o Senhor abençoe a vida dele grandemente. É o que eu oro em nome de Jesus.